Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do módulo de Eletricidade Aplicada, né? Do quarto semestre do curso de Engenharia Mecânica. Hoje nós daremos continuidade, ou seja, uma segunda aula aí, a segunda parte, né? Voltado para o tema sobre sistemas trifásicos e potências em cargas trifásicas equilibradas. E nessa segunda parte, eu vou fazer um pouquinho que uma revisãozinha da primeira, só para vocês terem uma noção do que nós vimos na primeira aula, né, para dar uma relembradinha. E então a gente vai abordar uma pequena introdução, o que a gente viu sobre tensões trifásicas simétricas, e aí eu vou apresentar para vocês as cargas trifásicas equilibradas, muito conhecido em algumas bibliografias como carga trifásica balanceadas, tá? E os tipos de configurações trifásicas, como configuração estrela-estrela e configuração estrela-triângulo. Na aula passada a gente abordou sobre os sistemas de ligação de motores elétricos, né, trifásico, onde eu expliquei para vocês o fechamento em estrela e o fechamento triângulo. Então hoje eu vou abordar sistemas de fechamento de geração, e daí a gente vai ver a transmissão até chegar na distribuição. E aí a gente vai abordar sobre a potência trifásica em um sistema balanceado. O nosso tópico, ele não aborda o sistema desbalanceado. Mesmo assim, na medição de potência trifásica, né, onde a gente faz o cálculo, eu estou apresentando também o cálculo de medição de potência para o caso de cargas desbalanceadas, tá? Ou desequilibradas, tá bom? Então vamos lá. Então, uma pequena introdução, né? Eu havia apresentado para vocês na aula passada, então, o que era um sistema elétrico em corrente alternada. Então, essa é a representação que nós utilizamos para um sistema elétrico monofásico, onde eu tenho uma fonte de tensão, e essa fonte de tensão tem uma tensão de fase e tem um determinado ângulo de fase, né? Aqui nós temos o que nós chamamos de carga, também pode ser chamado de reatância, tá bom? Ou seja, aquilo que vai consumir a energia. E essa reatância, essa carga, ela pode ser resistiva, indutiva ou até mesmo capacitiva. No caso de um sistema elétrico trifásico, nós temos, na verdade, um conjunto dessas cargas, né? Onde eu tenho, na verdade, três fontes. Aqui é um sistema polifásico, né? Porque eu poderia ter mais, mas aqui eu tenho três fontes, todas elas são semelhantes, onde eu tenho aqui a representação de uma determinada indutância, né? E nós temos a rede de distribuição até chegar no consumidor final. E esse consumidor, ele tem uma impedância também, né, própria, porque ele vai consumir eletricidade, onde tanto esse fechamento quanto esse fechamento são realizados em estrela. Por isso surge, então, um neutro aqui, tá? Um N aqui. Mas eu não preciso necessariamente ligar o neutro. E aqui, o que nós temos? A diferença, já que as três fases são praticamente a mesma, só que eu não posso ter o mesmo ângulo. Então, em um mesmo sistema, nós temos uma fase com um ângulo de 0 graus e depois nós temos defasagens de 120 graus, onde eu poderia colocar aqui 240 graus em vez de menos 120, tá? Que equivale à mesma coisa, e algumas bibliografias apresentam isso, e uma fase com 120 graus, tá? E aí, nós temos, então, uma definição de sistemas trifásicos. Então, sistemas trifásicos são sistemas elétricos nos quais as fontes de corrente alternada das três fases operam a uma mesma frequência e amplitude, porém defasadas eletricamente pelo mesmo ângulo de 120 graus. Então, eu havia apresentado essa figura na aula passada para vocês, onde as tensões de fases com mesma amplitude e frequência, com essa defasagem de 120 graus, acaba gerando esse gráfico, né? Em função do tempo, tá ok? Onde eu tenho uma das fases no momento em que sai do 0 graus, né? E nós temos aí as outras fases saindo com uma defasagem de 120 graus.
E o que é interessante, quando uma está no seu pico máximo, por exemplo aqui negativo, as outras duas estão exatamente na metade do pico do lado oposto, fazendo com que a somatória disso daqui seja igual a zero. Porque se eu pegar aqui, ó, menos 1 com mais meio e mais meio dessa outra, então eu tenho que menos 1 com mais 1 vai ser igual a zero, tá? E isso funciona para todas as fases conforme a sua, o seu ângulo, né, de defasagem entre elas. Por quê? Porque esse sistema aqui, ou seja, o centro aqui, que nós chamamos de eixo, ele, conforme ele vai girando, automaticamente esse ímã, né, ele vai passando entre essas três bobinas ou enrolamentos que vai gerando esse comportamento para a transmissão da energia de forma eletromagnética. Bom, quais são as vantagens das tensões trifásicas simétricas? Primeiro, a potência de geradores trifásicos é maior que a de geradores em corrente alternada monofásico. Pessoal, esse daqui é um símbolo que a gente utiliza para indicar fase, tá? Então, toda vez que vocês verem 3 e esse símbolo, significa fase, ou seja, trifásico a gente pronuncia, tá? E no caso de 1, monofásico, ok? Então, a potência de geradores trifásicos é maior que a de geradores em corrente alternada monofásicos, né? E em corrente contínua. Uma linha de transmissão trifásica consegue transportar 3 vezes mais potência ativa que uma linha monofásica com o mesmo nível de tensão. Por quê? Porque o sistema monofásico é feito apenas por uma máquina contendo apenas uma única bobina. Já o trifásico é feito por uma única máquina contendo 3 bobinas, onde essas bobinas estão defasadas de 120 graus. Falando de forma muito simplificada, tá, pessoal? Bom, maior flexibilidade de utilização que os sistemas em corrente contínua e outros sistemas corrente alternadas polifásicos, tá? É a maneira mais econômica e mais flexível utilizar o trifásico. E a potência instantânea em um sistema trifásico pode ser constante, acarretando menos vibrações em máquinas trifásicas. E isso é muito importante. Então, aqui nós temos as tensões de fase e tensões de linhas para um sistema estrela, que também é conhecido como Y. O desenho é como Y porque é como se eu virasse esse sistema de ponta cabeça, tá? Algumas bibliografias apresentam isso daqui de ponta cabeça. É o mesmo desenho, a representação do que nós chamamos de sistema estrela. Então nós temos aqui a fonte de energia A, né, uma fonte de tensão A, uma fonte de tensão B e uma fonte de tensão C. Como as três estão ligadas em estrelas, então acaba surgindo um ponto que nós chamamos esse ponto de neutro, tá ok? Ou seja, se eu pegar desse ponto comum, né, entre essas três fontes e colocar um voltímetro e medir entre qualquer uma das fases, nós teremos então a medição da tensão entre a fase A e o neutro, a tensão entre a fase B e o neutro, né? Ou a tensão entre a fase C e o neutro. Então, nós temos aí o que nós chamamos de tensões de fase. Então, quando eu pego o ponto comum e conecto ou coloco o multímetro com qualquer uma das fases, então a gente representa dessa forma: tensão entre a fase A e neutro, tensão entre a fase B e neutro e tensão entre a fase C e neutro, que nós chamamos de tensões de fase. Agora, se eu medir entre as letras, nós vamos obter o que nós chamamos de tensões de linha. Então, entre A e B vai ser VAB, tensão entre as fases A e B. Nós temos também tensões entre as fases A e C e tensões entre as fases B e C. Isso nós chamamos de tensões de linha, tá bom? Isso para um sistema em estrela. Já para um sistema triângulo é um pouco diferente, mas antes da gente chegar a ele, veja como funciona a sequência das fases. Então, observando aqui o sistema de defasagem entre 120 graus, nós temos a sequência positiva e a sequência negativa. O que muda? O VAN não muda, eu só mudo de C e B, tá bom? Só mudo
só inverto essas duas. Observe que essa figura nós temos VCN e aqui VBN, e essa daqui é o oposto, né? VBN está em cima e VCN aqui embaixo, tá bom? Mas continua a defasagem e o início aqui, a tensão entre fase A e o neutro, o ponto comum, é constante, tá? Ela permanece a mesma. E como que a gente representa essa sequência de forma positiva? Então a gente representa dessa maneira. Tensão entre a fase A e o neutro é igual a tensão média, fasor de 0 graus. Por quê? Porque ela está exatamente no ponto zero de uma circunferência de 360 graus, tá bom? A gente considera o ponto zero a linha horizontal, né, do lado direito. Daí imaginem um círculo, tá? Então esse seria o nosso ponto zero. A 120 graus, porque esse eixo ele vai girar para cima. Então imagine o seguinte, que essa fase ela vai se deslocar para cá, assim como todas as demais vai se deslocar. Então a gente fala que é como se o eixo estivesse girando no sentido anti-horário. Então o próximo a chegar aqui é o VBN. Se é o VBN, a gente sabe que ele está, ó, se aqui tem 120, aqui vai ser 240 graus. Então a gente pode representar ele como VBN é igual a tensão média de um fasor de 240 graus, que é a mesma coisa que um fasor de menos 120 graus. Eu partindo do zero nesse sentido, ele vai ser menos 120 graus. Agora, se eu partir do zero no sentido aqui anti-horário, ele vai ser mais 240 graus, que é esse 120 mais o 120. Ambos podem ser encontrados em diversas bibliografias e para efeitos de cálculo vai dar o mesmo resultado. Porém, a gente utiliza o menos 120 graus aí a maioria das bibliografias, tá bom? E quando continua virando, ou seja, o último que vai chegar nesse ponto zero é o VCN. Então a gente fala que a tensão da fase C e o neutro, entre a fase C e neutro, é igual à tensão média de um fasor de 120 graus, tá ok? Porque a distância entre o VAN, que é o zero, né, até o VCN, é de 120 graus, tá bom? Já numa sequência negativa, ou seja, invertendo as fases B e C, automaticamente eu vou mudar apenas as letras aqui, ó, tá ok? Então, o VAN continua, né, sendo igual à tensão média de um fasor de 0 graus. O VCN agora, que se torna menos 120 graus, ou 240 graus, porque ele está aqui embaixo, né? Então, ou menos 120 ou 240 positivo. E o VBN agora se tornou a tensão média com ângulo de fase de 120 graus, tá bom? Bom, então o que vem a ser a sequência de fase? Uma definição formal. É a ordem no tempo na qual as tensões passam por seus respectivos valores máximos, tá? E qual que é a importância disso? Por exemplo, ele determina a direção de rotação de um motor de indução conectado à fonte de tensão trifásica. E é isso que eu utilizo para inverter a rotação do motor. Tá ok? Então, é isso que a gente utiliza para inverter a rotação de motor. Mas, então, a gente utiliza a inversão de apenas 2 das 3 fases. Tá? E eu já havia explicado sobre isso na aula passada. Então, um exemplo, né? Considerando qualquer uma das sequências, quanto vale a soma das 3 tensões trifásicas? Eu havia comentado, mas como que eu posso demonstrar? Ó, a gente sabe que VAN, ou seja, a tensão da fase A em neutro, mais a tensão da fase B em neutro, mais a tensão da fase C em neutro, é igual a quanto? Opa, perdão. Então, nós temos aqui que é igual a tensão média com um fasor de 0 graus, mais uma tensão média, que é o VBN, com um fasor ou ângulo de fase de menos 120 graus, ou 240 graus, mais o VCN é igual à tensão média de 120 graus. Se eu fizer o cálculo aqui, ou transformar isso daqui em número real e imaginário, ou seja, números complexos, nós teremos aqui que a tensão média mais J0, porque é 0 graus. Aqui, a tensão média já passa a ser, então, menos 0,5, né? Da onde surgiu esse 0,5? Se eu pegar lá
e calcular o cosseno de 120 graus, então eu digito o cosseno de 120 é igual a menos meio, tá? Então eu tenho aqui menos meio cosseno, e se eu calcular o seno de 120 graus, eu vou ter esse 0,866. Então, por isso esses valores. Então, surgiu desse ângulo, sendo o cosseno desses menos 120 graus é igual a menos 0,5, e o seno de menos 120 graus é igual a J aqui, ó, 0,866, tá bom? Beleza? Então, se eu digitar lá cosseno de 120 negativo, eu vou ter o menos 0,5, tá bom? Sendo assim, a mesma coisa para a tensão entre a fase C e o neutro. Então, esse 120 graus aqui vai ser o mesmo valor, menos 0,5, né? Cosseno de 120 graus, mais agora aqui, ó, porque é positivo, né? Aqui o ângulo era negativo, então ficou menos J. Como aqui é positivo o ângulo, então mais J, 0,866, tá? Então, se eu fizer a conta a somatória aqui de tudo isso, nós temos o zero aqui, né? Mais esse caso aqui, ó, menos 0,05, com esse mais menos 0,05, nós vamos ter aqui o valor de negativo com positivo desse J vai ser zero também. Então, a somatória aqui, ó, se aqui fica 1, aqui fica no meio, né? Então, meio com meio vai dar menos 1, com 1 daqui vai ser zero, tá? E o J aqui, como aqui é negativo e aqui é positivo, valores iguais, vai ser zero. Então, 0 mais J0 vai ser igual a zero. Então, a gente fala que a tensão entre a fase A e o neutro, mais a tensão entre a fase B e neutro, mais a tensão entre a fase C e neutro, é igual a zero. Como eu expliquei naquele gráfico informando para vocês que toda vez que eu fizer a somatória, né, quando uma, para facilitar ali, eu mostrei o pico máximo negativo, né, de uma das fases, as outras duas estarão exatamente 50% em sentido oposto, onde a somatória de todas elas é igual a zero. Então, essa é a maneira de representar matematicamente. Bom, falando então sobre as conexões de uma rede trifásica, né? Cargas trifásicas equilibradas ou balanceadas que a gente fala. Nós temos as possíveis conexões de uma carga trifásica, sendo em estrela, onde eu já expliquei ali para vocês, né? E aqui eu tenho uma impedância da carga, né? Ou uma forma de representar a carga, tá? Está sendo representada aqui por ZC. Então, no fechamento em estrela surge o ponto em comum, que a gente pode usá-la como neutro, e nós temos o sistema em triângulo, que esse não tem o neutro, né? Onde eu tenho aqui a figura das três cargas, né? Sempre no vértice, e nós temos aí o respectivo fechamento, onde a junção de cada ponta é onde eu vou alimentá-la, tá? Sendo aí a tensão A, B e C ou fase RST, tá ok? Então, carga balanceada é aquela na qual as impedâncias são iguais em amplitude e fase, ou seja, amplitude e o ângulo da fase. Por isso que todas elas têm o mesmo valor, ZC. Então, ZC e ZC, ou seja, impedância, o C é de carga, tá bom? Impedância da carga. Vamos lá, continuando. Como que a gente faz essa transformação, então? Porque eu tenho um sistema em estrela e tenho um sistema em triângulo. Para efeitos de cálculo, eu posso ter as duas coisas, né? Eu posso ter um cálculo em triângulo e eu preciso transformar em estrela para facilitar o meu cálculo, porque a gente já viu como funciona a tensão de fase, onde eu tenho ponto neutro com qualquer uma das fases, fase A, ponto neutro e fase C, ponto neutro e fase B, eu tenho as tensões de fase. E nós temos também a tensão de linha, né? Que, no caso, seria entre fase e fase. Aqui eu não tenho. Aqui a tensão de fase é igual à tensão de linha. Por quê? Porque não tem ponto neutro. Eu só meço entre fases. Entre a fase A e B, B e C e A e C. Então,
para efeitos de fins de cálculo, como é que eu faço essa transformação triângulo e estrela? Então, se as cargas são balanceadas, então eu tenho aqui uma simplificação, né, do triângulo de forma pontilhada, onde eu tenho a representação das cargas de forma a vocês não confundirem. Então, aqui foi colocado ZA, ZB e ZC, tá? Mas a gente está falando de cargas equilibradas, balanceadas, tá? Então, só para efeitos de montar os cálculos. Aí nós temos aqui a transformação para estrela, por isso que estrela está com o traço contínuo, ou seja, não está tracejado entre eles. Como é que eu faço essa transformação? Muito simples. E aqui na estrela, está com números Z1, Z2 e Z3. Então, se eu quero Z1, o que eu faço? Eu observo quais que estão do triângulo conectadas junto a Z1. Então, aqui nós temos ZB e ZC, concordam? Que está nesse mesmo ponto. Então, a gente fala que Z1 é igual a ZB vezes VC, dividido pelos 3, ZA, ZB e ZC, tá? Pela somatória dos 3, ZA, ZB e ZC. Então, tá aqui, ó, Z1 é igual a ZB vezes VC, dividido por a somatória de ZA mais ZB mais ZC. Z2, a mesma coisa. Z2 está conectado com quem? Ah, está conectado com ZA e ZC. Então, Z2 é igual a ZA vezes ZC, dividido pela somatória das 3 aqui, de ZA mais ZB mais ZC. E, no caso Z3, o Z3 está conectado com quem? Está conectado com ZA e está conectado com ZB. Então, Z3 vai ser igual a ZA vezes ZB, dividido pela somatória de ZA mais ZB mais ZC. Então, tá aqui as 3 fórmulas, tá? E como é que a gente fala isso daí? A gente fala assim, ó, que para cargas balanceadas, nós temos que ZA é igual a ZB, que é igual a ZC, ou seja, todas as cargas têm o mesmo valor, por isso que a gente chama de equilibrada ou balanceada. Então, a gente pode falar que isso daqui é um Z delta, tá? Quando a gente transforma, então, para estrela, nós temos Z1, que é igual a Z2, que é igual a Z3. Isso para a gente, Z1, Z2 e Z3, a gente tem algumas bibliografias, a representação de ZY. Então, quando tem ZY, significa que a carga em estrela está equilibrada. Por quê? Todas as cargas são iguais. E ela representa 1/3 dessa carga em triângulo, em delta, né? Então, a gente fala que isso daqui é em triângulo ou em delta, tá? ZA, ZB, ZC. E quando a gente transforma em estrela, a gente fala que em estrela, a carga equilibrada representa 1/3 da carga em triângulo, ou carga em delta, tá bom? Bom, e se a gente fizer ao contrário, como que faz a transformação agora de estrela para triângulo? De estrela para triângulo é um pouco mais complexo, mas é tranquilo também. Então, eu tenho as mesmas simbologias, ou seja, em estrela, Z1, Z2 e Z3, está aqui agora tracejado, e em triângulo nós temos ZA, ZB e ZC, que é isso que eu quero achar. Então, ZA, ele está linkado com quem? Como ele está no vértice, ele não está linkado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente fazer o seguinte cálculo. ZA vai ser igual a Z1 vezes Z2, mais Z2 vezes Z3, mais Z1 vezes Z3. E tudo isso dividido por quem? Por Z1. Então, ZA é o que está o oposto aqui, ó, de ZA é o Z1 aqui, ó. O oposto, o que está na frente dele é o Z1, tá? No caso do ZB, quem que está o oposto dele? Então, se eu pegar aqui ZB, o oposto dele é Z2. Então, Z2 vai ser o nosso denominador, tá ok? Sendo assim, como é que vai ficar? A parte de cima se repete, né? Então, vai ser sempre o produto de Z1 vezes Z2, mais Z2 vezes Z3, mais Z1 vezes Z3,
dividido pelo oposto. Então, o oposto de ZB está aqui, ó, Z2. E, no caso de ZC, quem que é o oposto de ZC? Então, ZC está aqui, o oposto dele aqui é Z3. Então, Z3 é o nosso denominador. Então, ZC vai ser igual a Z1 vezes Z2, mais Z2 vezes Z3, mais Z1 vezes Z3, dividido por Z3, que é o oposto. Então, você tem que entender qual que é o denominador, porque a parte do numerador não muda para o sistema de transformação estrela-triângulo. Tá joia? Bom, então a gente fala o quê? Se para a carga de triângulo e estrela nós tínhamos que delta é igual a ZA, ZB, que é igual a ZC, nós tínhamos aí, para transformar em estrela, era 1/3. Aqui, pessoal, quando eu transformo de estrela para triângulo, nós temos que Z1, que é igual a Z2, que é igual a Z3, ou seja, a carga balanceada, né, ZY, então ZA vai ser igual a ZB, que vai ser igual a ZC, que é o que nós chamamos de Z delta, que vai ser 3 vezes ZY, tá ok? Então, são 3 vezes o valor da carga nesse caso aqui, estrela, por isso Y, tá? Então, Z delta é igual a 3 vezes a carga em estrela, tá joia? Estrela é muitas vezes representada pela letra Y. Vamos lá. Então, notas, né? É mais comum a gente encontrar uma carga balanceada de forma que ela está ligada em triângulo do que em estrela. É muito mais comum a gente encontrar essa carga fechada em triângulo do que em estrela, devido à facilidade de adicionar ou remover cargas de cada fase em uma carga conectada em triângulo. Numa ligação em estrela, o neutro poderá não estar acessível. Mesmo sendo comum, ele pode não estar acessível, tá bom? E as fontes ligadas em triângulos não são tão comuns, pessoal, na prática. Na prática é difícil encontrar fonte fechada em triângulo, mas existe, tá? Mas não é tão comum, pois uma corrente pode circular na malha triângulo se as tensões das 3 fases estiverem ligeiramente desbalanceadas. Então, fica como praxe que sempre os transformadores aí que a gente tem nos postes das residências normalmente são fechadas em estrela. Por quê? Porque como ocorre o desequilíbrio entre cargas de uma residência para outra, se tivesse fechado em triângulo, pode ocorrer esse problema de corrente circular na malha. Tá legal? Isso não é bom, porque isso causa uma série de deformação que a gente chama de desequilíbrio, distorções de harmônica, e isso acaba com a forma de onda da eletricidade. Isso gera uma série de fatores que não cabem aqui ser discutidas, porque isso é um assunto de disciplinas de mestrado, de doutorado, tá bom? Vamos lá. Então, quais são os tipos de configurações trifásicas existentes? Como tanto a fonte trifásica quanto a carga trifásica podem estar conectadas em estrela ou triângulo, então existem 4 tipos de configurações. Então vamos entender que essa primeira coluna aqui seria a fonte e essa segunda coluninha seria a carga. Então eu posso ter a fonte em estrela e a carga em estrela no sistema trifásico que a gente está falando, tá? Ou eu posso ter a fonte em estrela e a carga em triângulo, ou a fonte em triângulo e a carga em triângulo, ou ainda a fonte em triângulo e a carga em estrela. Então, são essas as possibilidades. Não sei se vocês estudaram alguma coisa de eletrônica, existe algo na eletrônica que a gente estuda chamada tabela verdade, normalmente quando a gente estuda portas lógicas. E a tabela verdade em portas lógicas, imagine que esses dois aqui, ó, o y é 0 e o triângulo é 1. Então seria, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1 e 1, 0, né? Então, a gente tem essa representação também que pode ser encontrada em algumas bibliografias, tá bom? Só que essa configuração aqui, triângulo, triângulo, seria a última linha, tá bom? Mas vamos lá. Então, aqui, ó, nós temos uma configuração estrela-estrela, ou seja, a fonte trifásica, então nós temos um ponto comum fechado em estrela, né? Se é no ponto comum eu tenho o neutro,
tá bom? Então, nós temos aqui uma fonte de tensão, outra fonte de tensão, uma outra fonte de tensão. O que elas têm em comum? São o mesmo conjunto, ou seja, a mesma máquina, porém elas estão defasadas de 120 graus, tá bom? Todas elas possuem esse ZG. O que é isso? É impedância de enrolamento. No caso de um transformador, no caso do próprio sistema de geração de eletricidade lá da própria hidrelétrica, tem um monte de fios enrolados lá, né, para que possa gerar essa determinada tensão, né? Então a gente tem aqui uma impedância de enrolamento, tá? Em mestrado e doutorado isso é muito estudado, ok? E aí o que acontece? Se nós temos ela, então aqui nós temos a conexão B em minúsculo, que é da fonte, e o B em maiúsculo da carga. Aqui, pessoal, esse Z1 que surge aqui, ó, Z0 aqui no caso, tá? O que nós chamamos isso daqui? É impedância da linha de transmissão, porque dependendo da distância, por incrível que pareça, parte da energia elétrica é perdida nos cabos. Parte da energia elétrica acaba sendo consumida pelo próprio cabo. Por quê? Porque todo o material, ou seja, tudo que é massa e ocupa lugar no espaço, possui sua resistividade natural, tá? Então acaba podendo ter, sim, uma perca pela distância entre a fonte e a carga. E aqui nós temos no caso aqui, o neutro, que é o Z0, né? Que é a impedância de neutro, tá? Também pode ocorrer. E nós temos o ZC, que é a impedância de carga. E por que os três estão tudo com ZC? Porque aqui no caso nós estamos representando a impedância de carga da fase 1, fase 2 e fase 3, ou fase A, fase B e fase C, tá bom? Então, nós temos aqui também a representação que todos eles possuem uma corrente. Corrente A, ou seja, da fase A da fonte à fase A da carga. Corrente 0 aqui, ou corrente de neutro. Nós temos a corrente da fase B da fonte à fase B da carga. E corrente da fase C da fonte para a fase C da carga. Então, fonte representada pelo minúsculo, carga representada pela letra maiúscula, tá bom? Bom, continuando. Sendo ZY, a gente viu que ZY é igual a o ZG, que é a impedância que ocorre do próprio enrolamento, né? Mais Z1, que é a impedância da linha de transmissão, mais ZC, que é a impedância da carga. Então, nós podemos representar aquela mesma figura, essa figura aqui, de forma simplificada dessa maneira aqui. Então, nós continuamos tendo o ponto comum da fonte sendo ligada fechada em estrela. Então, nós temos três fontes, né? Então, VA, VB e VC, né? Aqui, por que está escrito N, N e N? Porque a outra ponta da fonte, ou seja, o negativo, está em comum, tá bom? Sendo aí o que a gente chama também de neutro. E nós temos, então, não temos mais a representação do ZG, né, que seria a impedância de enrolamento, não temos mais a representação de Z1, que seria a impedância da linha de transmissão, e não temos mais a linha de ZC, que seria a nossa impedância de carga. Por quê? Porque agora tudo é ZY. Então, subtende-se que nesse ZY já estão inclusos a impedância de enrolamento, a impedância de indução, a impedância de linha de transmissão e a impedância de carga. Está tudo junto aqui, tá bom? Então, essa é a representação simplificada, mas continua tendo a corrente da fase A, fonte, carga, tá? A corrente neutro-neutro, ou I0, né, que a gente fala, a corrente Bzinho, ou B da fonte, B da carga, e a corrente C da fonte, C de carga, ok? Sendo assim, como que fica então nessa configuração estrela-estrela? Nós temos então que as tensões de fase e tensões de fase e, no caso aqui, tensões de linha sobre a carga. Então, a tensão de fase, a gente já viu, né, que entra a tensão entre a fase A e o neutro, 0 graus, entre a fase B e neutro, fasor de 120 graus, e
entre a fase C e o neutro, fasor de mais 120 graus, tá? E as tensões de linhas, como que elas ficam? Como que elas ficam, né? Então, tensão entre a fase A e a fase B, nós temos o VAN, ou seja, tensão de fase, né? Entre a fase A e o neutro, menos a tensão de fase entre a fase B e o neutro. Que isso vai ser igual ao quê? Como existe a defasagem de 120 graus, no sistema trifásico a gente representa isso como a tensão de linha é igual a raiz de 3 a tensão de fase de 30 graus. Por que que esse 30 graus surgiu? Professor, de onde surgiu isso? Isso surgiu da representação fasorial, que eu já vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, nós temos aqui, do zero até entre essas fases, nós temos aqui, então, um fasor de 30 graus. Entre a fase B e C, o fasor vai ser de menos 90 graus, e entre a fase, ó, se você observar de 30 para menos 90, vão ser o equivalente a 120 graus, tá? Por quê? O 90 aqui é negativo. E do 30 até o 150 também é 120 graus de defasagem. Por que que esses valores estão diferentes? Vamos lá. Então aqui nós temos a mesma representação, tá? Então, como que funciona essas representações? Por que que surgiram esses valores de 30, 90 e 130, menos 90 e 150 graus nas tensões de linha? Por causa disso daqui, ó. Por causa do que nós chamamos de diagrama fasorial, tá? Então, as tensões de fase e tensões de linha sobre a carga, então a gente acaba tendo o diagrama fasorial, ilustrando as relações entre as tensões de linhas e tensões de fase. Então, nós temos aqui, ó, que a tensão de linha, conforme está aqui, ó, nós temos tensão de fase entre a fase A e neutro. A distância da tensão de fase entre a fase A e neutro para a tensão de linha, então nós temos 30 graus, tá? Por isso o mais 30. Então, se eu pegar agora daqui até a próxima VCA, então não vai ser, ó, daqui até aqui era 120 graus, só que agora eu tenho 30. 30 com mais 120, nós temos aqui os 150, tá? E daqui para cá, eu posso fazer daqui até aqui, que nós temos 150 mais 120, vai ser 270 positivo, ou quanto que é 270 para 360? 90, né? Só que então, se eu pegar como essa referência, vai ser menos 90 graus. Ó, nesse daqui para cá, né? Nós temos menos 90 graus. Por isso, esses valores aqui, ó, 30 graus, menos 90 e 150 graus. Tá legal? Bom, por causa então do diagrama de representação fasorial, que varia entre as tensões de fase para a obtenção das tensões de linha. Então aqui a representação, tensão de fase, tensão da fase A e neutro, tensão da fase B e, tensão da fase B e neutro e tensão da fase C e neutro. Tensões de linha, então entre a fase A e B, então tem uma defasagem de 30 graus. E aí eu passo a segui-la como referência. Desses 30 graus para cá, nós vamos ter então o valor chamado 30 mais 120, 150, e daqui mais 120, nós teremos aí 270, ou menos 90, tá bom? Sempre considerando esse como o ponto inicial, tá, pessoal? Esse daqui, o VAN, é o ponto inicial nosso. Continuando, como que fica então no caso da corrente de fase e corrente de linha? Ainda para um sistema estrela-estrela. Nós temos que a corrente de A da fonte até a carga, que nós chamamos de corrente na linha, e o IA aqui, ó, apenas corrente na fase. Então nós temos que a corrente na fase é igual à tensão. Aqui, pessoal, a gente lembra da lei de Ohm, tá?
Então, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Quem que é a resistência? Nossa carga. É o que vai consumir. Então, aplicando a lei de Ohm, então a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, o IA é igual a tensão de fase entre A e neutro dividido pela tensão de carga, que nesse caso aqui vai ser o nosso V0, né, com o primeiro ângulo aí de 0 graus. Então, a primeira fase, fase A, né, a corrente, ângulo 0, dividido pela carga, tá? Aqui, no caso VBN, a gente viu que é menos 120 graus, tá? Sobre a carga. Então, isso é igual a IA, com um fasor de menos 120, e a corrente da fonte C é igual a tensão de fase, né? C e neutro, dividido pela carga. Observem que aqui está tudo representado por ZC, porque é uma carga equilibrada. E vai ser igual ao V0 aqui, né? Com um ângulo de 120 graus. Esse valor aqui de menos 120, em algumas bibliografias, como eu já falei, poderia ser encontrado como 240 graus. Então, dividido por Z da carga, então a representação da corrente na fase A, fasor 120 graus, tá ok? Então, para a corrente C, no caso, tá? Esse A aqui, pessoal, ó, eles poderiam estar no final, tá? Porque o Azinho aqui é a representação da unidade em ampere, tá bom? Então, logo, a corrente da fase A mais a corrente da fase B mais a corrente da fase C também vai ser igual a zero, porque elas estão defasadas de 120 graus, né? Onde eu tenho aqui o negativo e o positivo. Então, a somatória disso tudo vai ser zero. Então, e a corrente no neutro? Então, vai ser menos IA mais IB mais IC. Só que a gente viu que IA mais IB mais IC é igual a zero. Então, o valor negativo aqui pouco importa, né? Zero é zero, tá? Como a corrente de neutro é nulo e a tensão também, então a linha do neutro pode ser retirada sem afetar o sistema, porque a somatória das correntes das fases vai ser igual a zero, assim como a somatória das tensões vai ser igual a zero. Tá legal? Continuando. Apenas para fins de exemplo aí, um exercício, né? Como que a gente visualiza esse exercício? Aqui está pedindo, ó, calcule as correntes de linha do sistema estrela-estrela a 3 fios da imagem abaixo. Como que a gente sabe que isso está ligado em estrela-estrela? Porque nós temos um ponto comum aqui, onde o neutro, né, a parte negativa da fonte, está ligado. E nós temos aqui, ó, a primeira fase a 0 graus, 110 volts, tá? 110 volts, 0 graus, 110 menos 120 graus e 110 volts com a defasagem de 120 graus positivo. Aqui nós temos o que nós já apresentamos, que é a impedância de enrolamento, né? Nós temos então o ponto da fonte, né? Fase A, fase B e fase C. Nós temos a impedância de transmissão, que é o Z1, e nós temos a impedância de carga, né? Os pontos da carga fase A, B e C e a impedância de carga. Só que devido à defasagem, nós temos então aqui uma com zero. Por quê? Porque é 0 graus. Uma 5 menos J2. Se a gente calcular aí, a gente vai observar que isso equivale à defasagem de menos 120 graus. E nós temos o ZC aqui, que vai equivaler à defasagem de 120 graus positivo. Mas vamos ver como que isso funciona, tá? Então, por isso estão esses valores diferentes aqui, ok? Não podem ser iguais. Por quê? Porque nós temos defasagem de 120 graus entre as fases, ok? Sendo assim, a gente não pode esquecer essa relação que eu já passei lá na aula 3, a gente está na aula 7, mas eu deixei um quadro aqui informando, ó, a gente vai ter que calcular Z utilizando a equação de Pitágoras e a gente vai ter que achar o ângulo dividido pelo valor B sobre A, tá bom? Isso é para facilitar, porque senão vocês perguntam, de onde vieram esses valores, professor? Muito simples. Então, solução.
Como o circuito é trifásico e balanceado, basta analisarmos apenas uma única fase. Então, ZY é 5 menos J2 mais 10 mais J8, né? Como que chega a esse valor aqui? Somatória simples, pessoal. Números reais, então 5 mais 10, 15. E somatória dos números imaginários. Menos 2 com mais 8 é igual a 6. Tá ok? Agora, como chegou a esse valor aqui? Aplicando Pitágoras. Então, se eu pegar a calculadora e digitar 15 ao quadrado mais 6 ao quadrado, então 15 ao quadrado mais 6 ao quadrado vai ter um valor de 261. Raiz quadrada desse valor vai ser 16,155, tá? Então, o primeiro número, como é que eu faço para obter? Raiz quadrada do número real mais raiz quadrada do número imaginário e tiro a raiz quadrada desse resultado, que é conforme essa fórmula aqui, ó, tá? E por que você tirou a raiz quadrada? Porque eu peguei esse quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz. Então, o z, o módulo de z, vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá bom? E como é que eu cheguei a esse valor de 21,8? Então, eu pego esse valor. Esse aqui considera como letra B e esse como letra A. Então, se eu pegar 6 dividido por 15, vai dar 0,4. E aqui está mostrando, ó. Se eu quero saber o ângulo, eu passo tangente para lá, fica arco tangente. Então, ponto 4, arco tangente de ponto 4, vai ser o valor de 21,8. Tá ok? Então, clareou aí por que que deu esse valor? 16,155 com um fasor de 21,8 graus. Tá? A corrente IA, a gente viu, a gente pega ela como referência porque já que a carga é balanceada e ela está no fasor de 0 graus, tá? Então é mais fácil para a gente efetuar o cálculo da primeira fase. Então, dividido por esse valor, 16,155, fasor de 21,8, como que a gente faz essa conta? Pega literalmente esse valor aqui, ó, o número real dividido pelo número real. Então, eu pego 110 na calculadora, dividido por 16,155. Vai ser igual a 6,809, que arredondando, 6,81. Tá? E por que que deu esse valor aqui de menos 21,8? Porque na divisão, pessoal, o número denominador, no caso eu estou pegando o 0 dividido por 21, na verdade eu não faço divisão, né? Dos fasores eu pego e faço a subtração desse por esse. Então, 0 menos 21,8 vai ser menos 21,8. Tá ok? Agora que eu tenho esse resultado, que é a corrente da fase A, o que eu vou ter que fazer com relação às outras fases? Eu não preciso efetuar cálculo algum. Eu simplesmente vou ter o mesmo valor de corrente para todas as fases, só que defasadas de 120 graus. Então, se eu pegar menos 21,8 com menos 120 graus, eu vou ter menos 141,8. Agora, se eu pegar menos 21,8 com mais 120 graus, vai dar 98,2 graus positivo, tá bom? Só que os valores da corrente não mudam, só muda o ângulo de fase conforme cada fase, defasada sempre de 120 graus, ok? Então essa é a nossa primeira solução. Então vamos entender agora como funciona a configuração estrela-triângulo, tá ok? Agora é o segundo passo. Então nós temos aqui a corrente A da fonte e A da carga, corrente B da fonte, B da carga, corrente C da fonte, C da carga. Observem que aqui nós temos então a corrente entre fase A e fase C, corrente entre fase A e fase B, corrente entre fase B e C, tá? Então nós temos aí que o IA, A da fonte, A da carga, ou IB da fonte, B da carga, ou IC da fonte, C da carga, nós chamamos de corrente de linha, ou corrente na linha, tá?
Algumas bibliografias está escrito corrente de linha. E o I, fase A, fase B, ou I, fase B, C, ou I, CA, C. Então, nós temos aqui corrente na fase. Então, pessoal, nós temos que a corrente na linha vai ser igual, então, no sistema em triângulo, tá? Então, nós temos, no sistema estrela-triângulo, nós temos que é igual a corrente da fase AB menos a corrente da fase CA. A corrente na linha B vai ser igual à corrente na fase BC menos a corrente da fase AB. Entre as fases AB, né? Nós temos que a corrente na linha C vai ser igual à corrente entre as fases CA menos a corrente das fases BC. Tá ok? Então, isso está bem claro aqui, né? Então, corrente, então, na linha, então, o IAA, tá aqui, ó. Aqui é a corrente de linha. Vai ser igual, então, ela chega aqui no ponto e divide, né? Vem para cá como AB e vem para cá como CA. Então, para cá, positivo e subindo, negativo, tá? Corrente na linha B, ó, tá nesse ponto, tem para cá e para cá. Então, vai ser o quê? O IBC, tá? Tá no mesmo sentido, então positivo, ó, no mesmo sentido que essa entrada aqui, tá bom? Menos o IAB, tá ok? E a corrente na linha C, você tem que pegar, ó o sentido da seta. Veio aqui, ó, tá no ponto. Ó, aqui tá o mesmo sentido da seta, correto? Então, o ICA é positivo, menos o que está no sentido contrário, ó, o IBC. Tá joia? Bem simples. Vamos lá. Então, observando o diagrama fasorial ilustrado, né, as relações entre as correntes de linha e correntes de fase continua tendo aquela mesma mudança lá dos 30 graus, né? Então, a gente tem a representação, porém agora, ó, a representação aqui, ó, acaba sendo negativa, tá? Então, vamos primeiro aqui, ó, corrente, nesse caso aqui, de linha, né? Corrente, voltando aqui, ó, o IA, a corrente de linha. Então, aqui, ó, aqui é a corrente de fase. Corrente de fase AB, o I0 com fasor 0 graus. Corrente de fase BC, então, ó, corrente de fase AB está no ponto zero, que é a nossa referência que eu falei para vocês na horizontal. Corrente de fase BC, então, o BC está aqui, ó. Então, se a gente pegar esse valor, poderia ser 240 graus, né? Porque daqui até aqui é 120, daqui para cá, 240. Ou posso falar que a corrente de fase BC poderia ser chamada de 240 graus, ou daqui para cá, menos 120 graus, tá? E a corrente CA, então ela está aqui, ó, a corrente de fase CA, ela está em relação a esse ponto, defasada de 120 graus, ok? Positivo. Já a corrente de linha, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, pela legenda, corrente de linha, ou corrente na linha. Corrente na linha A é igual a 1/3, né? Perdão, raiz de 3, porque é trifásico, né? Dá 1,73, tá? Raiz de 3 vezes a corrente, só que defasada de menos 30 graus. Ou seja, em relação à corrente de fase, a corrente de linha é defasada de menos 30 graus. Consequentemente, a corrente de linha B, nesse caso aí, ela está aqui, então, com relação a esse ponto aqui, ela seria o quê? Daqui para cá é 120, ok? E daqui para cá, mais 120. Então, seria 240. Mas só que como o ponto de referência é esse, seria 270 graus. Ou seja, 270 para 360, nós temos aqui
né, o valor de defasagem de 120 graus. Só que como está considerando desse ponto 30, então aqui negativamente falando, ou seja, pegando nesse sentido, nós temos aqui um total de 150 graus. Por quê? Professor, como é que você chegou nisso? Ó, aqui até aqui, ó, nós temos um ângulo de 90. 90 com esse 30 já dá 120 graus. E esse mesmo ângulo se repete nos três aqui. Então aqui também é 30 graus e aqui também é 30 graus, tá bom? Então 30 com mais 90, que aqui é um ângulo reto, 120. Com mais 30 aqui, ó, 150. Como está nesse sentido, é negativo. Então por isso nós temos menos 150 graus. E, para finalizar, a corrente de linha C, tá aqui, ó, nós temos uma defasagem, considerando desse ponto, de apenas 90 graus, que é um ângulo reto aqui, tá bom? Então, raiz de 3 vezes a corrente, nesse caso, com um ângulo de 90 graus. Ok? Então, um exercício para a gente entender, né, como é que funciona isso. Vocês agora observem que a fonte está conectada em estrela, mas aqui a carga, pessoal, trifásica está em triângulo, tá bom? Como que eu sei que está em triângulo? Observem os vértices, a maneira como está desenhando. A maneira como está desenhando, como está sendo desenhada, tá bom? Então aqui eu desenho, o fechamento está em triângulo, ok? Sendo então que nós temos aqui a mesma coisa, né? 3 fontes, tá? Onde a primeira fonte aqui está com um ângulo de 10 graus, tá? Aqui 10 mais 120 nós temos 130, e aqui 10 menos 120 vou ter menos 110, ok? Tem que prestar atenção nesses ângulos de fase, tá? Aqui nós temos, então, a impedância de indução, né, ou de enrolamento. Nós temos aqui a impedância de transmissão, tá bom? E nós temos aqui a impedância de carga, tá? Como é equilibrada, né? Todas elas representando por ZC. Então aqui nós temos a impedância de indução sendo zero, a impedância de transmissão está muito pertinho, então sendo zero, e a impedância de carga sendo 8 mais J4, ok? O que ele está pedindo então? Ó, exercício 2. Uma fonte balanceada com sequência, perdão, tá digitado errado aqui, sequência ABC, conectada em estrela, com tensão entre a fase A e neutro, né? Igual a 100 fasor de 10, como é tensão é representada pela unidade em volts, tá? É conectada a uma carga balanceada conectada em triângulo de 8 mais J4 ohms, tá? O símbolo da carga, a carga é ohms, né? Que ela tem a sua resistência, tá? Por fase. Calcule as correntes de linha e de fase. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Então vamos lá ao resultado. Primeiramente, lembrando mais uma vez como que a gente faz para transformar isso daqui, ó, 8 mais 4J em coordenada polar, né? Então aqui a gente calcula utilizando a fórmula de Pitágoras para impedância, tá? E para a gente descobrir o ângulo, a gente coloca como, passa esse tangente para lá, ele fica como arco tangente de B sobre A. Então, solução. Como a tensão de fase é VAN, que é igual a 100, com fasor de 10 graus, né, em volts, então a tensão de linha é VAB, que é igual a VAN, raiz de 3, fasor de 30, tá ok? Que é igual, então, a 100, raiz de 3, fasor, então, eu pego os 30 com o 10 aqui e somo os fasores, né? Somando, nós vamos ter um fasor de 40. Então, VAB, ou tanto faz, nesse caso aqui, VAB ou VAB é igual a quanto? Transformando isso daqui, vai ser 173,2, fasor de 40.
Onde é que você chegou nesse valor de 173,2, professor? Eu não entendi. Beleza. Então, a gente pega assim, calcula na calculadora 100 ao quadrado mais 40 ao quadrado é raiz... Perdão. Esse valor aqui, 173,2. Calculando pela fórmula do cálculo simples aqui do cosseno, né? Tá ok? Só que, se eu pegar então e pegar esse IAB, que eu quero descobrir a corrente, e aqui na verdade eu só descobri a tensão entre a fase A e B, tá ok? A corrente, pela lei de Ohm, é o quê? Corrente é igual a tensão dividido pela resistência, tá? Então, a corrente AB vai ser igual a tensão de AB dividido pela carga em delta. Estou falando que essa carga está em triângulo. E o valor da carga é 8 mais J4. Onde é que descobriu esse valor 8 mais J4? Esse valor é igual 8 mais J4 ao valor da carga. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, 8 mais J4 vai ser igual ao quê? 8,944. Como é que chegou esse 8,944? É o valor lá de Pitágoras. Ou seja, 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar 80 o resultado, tá? Raiz quadrada de 80 vai dar 8,944, tá? Tá aqui. E esse ângulo, como é que você achou, professor? Então, esse daqui é o valor de A, esse é o valor de B. O ângulo é igual ao quê? B dividido por A, o arco tangente de B dividido por A. Então, se eu colocar na calculadora aqui, arco tangente de 4 dividido por 8, nós vamos ter o valor, então, vamos lá, 4 dividido por 8 vai dar meio, arco tangente de meio, 26,565 graus, tá ok? Agora sim, se eu pegar esse valor de 173, né? E como é que se achou mesmo esse valor de 173? É 100 vezes a raiz de 3, tá bom? Então, se você calcular aí na calculadora 100 vezes a raiz de 3, vai ser 173,20, 50, 808. Então, agora, fazendo a divisão da tensão pela resistência, né? Transformei tudo em polar. Então, na divisão eu pego, literalmente divido o número real, 173,2, por 8,944. Então, vou fazer aqui na calculadora, 173,2 dividido por 8,944 vai ser igual a 19,3649. Então, eu coloquei só 19,36. E no caso do ângulo, eu faço, como é divisão, eu faço esse ângulo menos esse ângulo aqui. Então, eu faço 40 menos 26,565, que nós vamos ter aí 13,435. Eu deixei só 13,43. Como eu estava querendo descobrir corrente, a unidade tem que ser em ampere, tá bom? E agora, o que vai mudar com relação às outras fases? Ó, esse valor aqui é o valor real, não vai mudar nada. Então, esse valor se repete para as três fases. Fase A, fase B e fase C. As correntes, né? E o que vai mudar? O ângulo agora, né, pessoal? Então, se eu pegar esse valor aqui, de 13,43, e fizer, né, menos 120, quanto é que vai dar? Então, 13,43 menos 120 vai ser menos 106,57. E se eu fizer esses 13,43 mais 120, não precisa nem colocar na calculadora, né? Vai ser 133,43. Ou seja, descobrir o valor da corrente, o que vai mudar entre as fases?
é apenas o ângulo, né, de menos 120 graus e mais 120 graus, tá? Mas eu tenho que levar sempre com referência ao resultado aqui, ok? Bom, continuando, aqui, na verdade, a gente descobriu as correntes de fase, tá? Corrente da fase, então, AB, corrente na fase BC, corrente na fase CA. E agora a gente tem que descobrir as correntes de linha. Então, corrente de linha, corrente da linha A, é igual a I, a corrente de fase, vezes raiz de 3, tá? Com o fasor de menos 30 graus, que a gente já viu isso lá. Então, raiz de 3 dá 1,73, mas eu vou deixar aqui. E com esse determinado valor de fasor 19 vezes a corrente, né? 19,36, tá? Vai ser com o fasor de 13,43 menos 30. Professor, não entendi nada. O que aconteceu aí? Tá bom, vamos lá. Corrente de A igual corrente de AB. A corrente de AB a gente calculou aqui, ó, deu 19,36 com um ângulo de fase de 13,43, tá? Então tá aqui, ó, corrente de A foi 19,36 vezes a raiz de 3, só que foi colocada a raiz de 3 na frente, tá? Com o fasor, então, de 13,43 menos 30, que é da fórmula aqui, tá ok? Quanto é que dá isso? Então, se eu fazer na calculadora raiz de 3 vezes 19,33, 19,33 vai ser igual a 33,53, tá ok? Menos, eu calculei errado aqui, pessoal, eu calculei como 36. Deixa eu fazer a conta de novo. Raiz de 3, eu estou fazendo a calculadora aqui, vezes 19,36. É isso mesmo. 33,5325. E o fasor? Então, eu vou pegar esse 13,43 menos o 30. Então, vai ser um número negativo, né? De 16,57. Tá ok? E o resultado? É em ampere, porque eu estou calculando corrente. Corrente sempre a unidade é em ampere. Então, esse valor aqui, ó, de 33,53 não vai mudar mais, tá ok? O que vai mudar? Somente o ângulo de fase. Então, eu repito, o valor de 33,53 para as correntes de linha B e corrente de linha C, tá aqui, ó. E o que muda entre elas? O valor aqui do fasor, né, de menos 120 graus e 120 graus. Então, se eu pegar aqui, fazer esse valor de 16,57 negativo menos 120, então, se eu somar aqui, ó, dá 136,57. Porém, negativo com negativo fica negativo aqui, tá bom? E se eu fizer o oposto, né, menos 16,57 mais 120, eu vou ter o valor de 103,43, tá ok? Lembrando que a unidade é em ampere. Isso são as correntes de linha como representação em polar, tá bom? Sendo assim, a gente aborda agora sobre as potências trifásicas em um sistema balanceado. Então, eu estou mostrando aqui um sistema balanceado, tá? Primeiramente. Então, nós temos aqui a corrente de linha, né? Linha A. Então, existem para a linha B, existe para a linha C. E a tensão aqui, ó, entre a fase A e neutro. Existe também a tensão entre a fase B e neutro. E a tensão entre a fase C e neutro. Mas como que eu calculo potência? Potência, pessoal, é igual a tensão vezes a corrente. Então, a tensão entre a fase A e neutro é igual a tensão de fase, né? No caso, fasor zero. E por que está essa letra V? Porque tensão, a unidade é em volts, tá? Vezes a corrente, nesse caso aqui, que é a corrente de linha, a corrente de linha A é igual a corrente de linha dividido pelo fasor da corrente, por isso que está a letra I. Letra I é a representação de corrente, mas a unidade dela é em ampere, tá bom? Então, a potência de fase vai ser
a tensão vezes a corrente. Então, potência de fase é igual VAN, né, que está aqui em cima, vezes o IAA, só que agora entra o ângulo, o cosseno de φ. E como que eu acho esse ângulo? Então, como é esse ângulo aqui, ele vai ser igual ao o valor de coeficiente ou defasagem angular da tensão menos a defasagem angular da corrente, tá bom? É igual ao φ aqui. Então, se eu pegar a potência de fase, vai ser a tensão de linha dividido pela raiz de 3. Por que tensão de linha? Porque a tensão de fase é igual a tensão de linha dividido pela raiz de 3, tá bom? Vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de φ. Essa é a fórmula da potência de fase. E, nesse caso aqui, a unidade que vai gerar isso daqui vai ser em watt, tá? Vai ser em watt. Não está escrito aqui, mas a unidade é em watt. E a minha VL aqui, então, significa que é a minha tensão entre fase e a corrente de linha é igual a corrente na linha. E no caso da potência reativa, porque aqui eu estava falando de potência ativa. O que é a potência reativa? Então vai ser a potência reativa da fase é igual VAN vezes o IAA. O que é o VAN mesmo? É a minha tensão de fase, ou tensão de linha dividido por raiz de 3. Vezes a corrente de linha, só que em vez de cosseno do ângulo, eu faço vezes seno do ângulo, tá bom? Então, isso daqui, ó, a letra Q é a potência reativa. E a letra S é a potência aparente. Então, aqui, potência de fase, potência ativa, potência reativa de fase e potência aparente. Eu mandei uma figura para vocês, lá no grupo lá do WhatsApp, mostrando a explicação dessas potências, como entender ela baseada num copo de chopp. Perdão pela brincadeira lá, tá? Mas é uma forma bem fácil de entender essa representatividade lá, para vocês assimilarem, né, uma coisa a outra. Nada, não estou fazendo propaganda de bebida, pelo amor de Deus, é só a fim de facilitar aqui a nossa observação, tá? Então, a potência aparente, ela vai ser igual, então, a tensão de fase vezes a corrente de linha, né? E essa corrente de linha aqui, ó, tem um número real e imaginário. Então, vai ser igual a potência de fase, que é a potência ativa, mais um valor imaginário reativo, tá ok? E, nesse caso, a potência total, isso para uma fase, tá, pessoal? Isso é apenas para uma fase. Então, para a potência total, eu tenho que fazer vezes 3, porque o meu sistema é trifásico. Então, vai ser 3 vezes a potência de fase, que é igual, então, a raiz de 3, vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de φ, porque o sistema é trifásico, tá? E a potência aparente total é igual a 3 vezes a potência aparente de fase, que é igual a raiz quadrada de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, com um determinado fasor aqui, que é o ângulo. Maravilha? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Isso daqui era para a estrela, tá? O desenho aqui da estrela. Já no sistema em triângulo, olha aqui o desenho em triângulo. Então, nós temos aqui a entrada A, B e C, né? As suas respectivas impedâncias de carga, tá ok? E, no caso aí, a tensão AB, daqui seria a tensão BC, e se eu pegasse as extremidades, tensão AC, tá? E tem a corrente IAB, existe também a corrente IBC, existe a corrente também ICA, tá ok? Bom, como é que fica aqui a carga em triângulo? Então, a tensão AB, que nós chamamos de tensão de linha, vai ser igual à tensão de linha, né? Com um fasor com um determinado ângulo, né, de fase em volts, porque eu estou chamando de tensão, e a corrente IAB
seria igual à minha corrente de fase, também com determinado ângulo de defasagem, com a representação da letra I de corrente. Obviamente, a minha potência de fase no sistema em triângulo, ou na carga em triângulo, vai ser igual à tensão AB vezes a corrente AB vezes cosseno do ângulo φ. Lembrando que esse cosseno de φ é igual, o φ é igual ao ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, tá bom? Então, a minha potência de fase é igual a tensão de linha vezes a corrente de linha sobre raiz de 3. Por que surge isso daqui? Em estrela, eu multiplico por raiz de 3, né? Ó, aqui, ó. Não, a potência aqui está dividido por raiz de 3. E aqui é a mesma coisa, dividido por raiz de 3. Por quê? Porque o meu sistema é trifásico. Então, divide isso pelas 3 fases, vezes o cosseno de φ. Nesse caso, o VL é igual à tensão entre fase e fase, e o IL é igual à corrente na linha. Nesse caso, para a potência, onde a unidade vai ser em watt. Para a potência reativa, eu tenho a tensão AB vezes, está em módulo, tá, pessoal? Vezes o módulo da corrente AB, vezes o seno de φ. E a potência aparente vai ser igual à tensão AB vezes a corrente AB, só que, ó, com um número imaginário. A resultante dessa potência aparente vai ser igual à potência ativa de fase mais um número imaginário da potência reativa de fase. E para calcular a potência total? Então, nesse caso, vai ser 3 vezes a potência de fase. A potência aparente, 3 vezes a potência aparente, que é igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de φ. E a potência aparente total, raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes, ou com um ângulo aí, né, φ, tá bom? Então, isso aqui que nós temos, como é que a gente vê, então, baseado naquele exercício número 1, que a gente calculou lá para trás, ó, no início, né? Então, exercício 3. Em relação ao circuito do exercício 1, que é esse circuito que está aqui embaixo, tá? Determine a potência média total, a potência reativa e a potência complexa na fonte e na carga. Vamos lá, bem passo a passo. Relembrando aquele primeiro circuito. Nós temos aqui, então, um ponto comum, então essa ligação está em estrela, e aqui nós temos um ponto comum, então essa ligação está em estrela. Então, nós sabemos que esse circuito é estrela-estrela. Estrela na fonte, estrela na carga. Nós temos, então, a impedância de enrolamento em cada fase, nós temos a impedância de transmissão, Z1, e nós temos a impedância de carga, tá ok? Aqui, a primeira fase, fase A, nós temos uma defasagem de 0 graus, a fase B nós temos uma defasagem de 120 graus negativos, e a fase C nós temos a defasagem de 120 graus positivo. Então, a impedância de indução, ou impedância de enrolamento, 0. A impedância de transmissão, 5 menos J2. E a impedância de carga, 10 mais J8. Ok? Esses são os dados. Para que eu possa descobrir o A e B aqui, né, nós temos que utilizar o seno e cosseno, tá? Então, Z vezes seno do ângulo e o A vai ser igual a Z vezes cosseno do ângulo. Tem que relembrar essas coisas. Então, solução. Como o sistema é balanceado, é suficiente considerar apenas uma única fase. Então, para a fase A, nós temos que o VAN é 110, com um fasor de 0 graus em volt. E o IA é 6,81, com um fasor de menos 21,8. Da onde que surgiu esse IA? Da onde que surgiu esse valor aí? Então, voltando no desenho aqui, ó, vocês viram aqui primeiro que o A e B, então o A é cosseno e o B é seno, né? O determinado valor de Z. Então nós temos aqui, ó, o 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado, calculando Pitágoras, né? Seria o 12,8. Mas eu falei para vocês que aqui a gente teria que calcular o seno e cosseno, né?
Então, esse cálculo aqui foi feito bem lá atrás. Como assim? Eu não estou entendendo. Como é que chegou nesse valor da corrente? Que chegou nesse determinado valor? Pessoal, ou a gente volta lá atrás e vê tudo de novo, ou tranquilo, você consegue agora calcular esses valores para chegar nesse valor de corrente. Mas eu só quero aproveitar ele para a gente ir direto na potência, tá bom? Então, A, no caso aqui, ó, esse A aqui era para estar aqui, tá? A corrente é determinada em ampere, assim como esse V aqui está em volts. Logo, a potência complexa na fonte é potência aparente, é igual a 3 vezes a tensão a N, vezes a corrente de linha aqui, né? Então, 3 vezes 110 fator zero, vezes 6,81, que é esse valor aqui da corrente, menos 21,8 graus, tá? Então, isso aqui tem um valor imaginário, né? Então, como é que fica isso daqui? Como é que chegou a essa conclusão? Eu pego o número inteiro, multiplico pelo número inteiro, vezes 3. Então, eu pego aqui 110 vezes 6,81 vezes 3. Vai dar esse valor de 2.247,3. E esse ângulo? Como é multiplicação, né? 0 menos 21,8. Então, é esse ângulo menos o outro. Só que menos com menos vai dar mais. Então, isso daqui passa a ser positivo, 21,8 graus. Tá? Ok. Chegando a esse valor, eu falei para vocês agora que tem que usar o seno e cosseno. Então, para chegar nesse valor de 2086,6, o que eu faço? Eu pego esse valor de 2.247,3 e acho o cosseno dele. Cosseno de 2247,3. Espera aí. Isso mesmo. O A e o B. O A é cosseno. Isso. 2.247. Ponto 99. Opa, perdão. Então aqui, esse valor aqui, 2.247,3, fator 21,8, transformando em real e imaginário, nós vamos ter 2.086,6 mais J834,6. O que é isso daqui? Seria a minha parte ativa desse valor aparente aqui, ó. Esse valor é aparente, tá? É a potência aparente, é o S. Só que a potência aparente ela tem duas parcelas, sendo uma potência ativa e a outra potência reativa. Então, a potência ativa desse valor total seria o 2086,6 e esse valor aqui, 834,6, seria o meu valor de potência reativa, tá ok? Seria o meu Q. Então, aqui nós temos o S, aqui nós temos o P e aqui nós temos o Q. Tá ok? Por que deu esse valor aqui? Por causa dessa defasagem do ângulo. Tá ok? Só que a unidade continua em volt-ampere porque eu estou deixando aqui a potência complexa na fonte com letra S. Ok? Sendo assim, a potência média ou real da fonte é 2.087 watt e a potência reativa é 834,6 volt-ampere reativo, tá? Na carga, a potência complexa é S, ou seja, potência aparente de linha, ou na carga aqui o L, né? É igual a 3 vezes a tensão a N vezes um número complexo de corrente em ampere. Observação, né? Lei de Ohm. Tensão é igual resistência vezes a corrente. Então, se eu pegar 3 vezes a corrente
ao quadrado vezes o valor da carga C. Então, nós vamos ter aqui um valor, esse valor aqui, ó, 3 e multiplicado por 10, tá? 3 vezes 6,81 ao quadrado vezes 10, vou ter esse valor direto aqui, ó, de 1.391,27. Tá bom? Mas, e esse J surgiu da onde? Esse J é o de B sobre A, né? Que vai ser, então, 8 dividido por 10, segundo a função tangente. Isso. Então, transformando aqui, nós temos desse valor, então, seria a minha potência aparente, aqui a nossa potência ativa e aqui a nossa potência reativa. Então, a potência ativa média absorvida, 1.391,27 watt, e a potência reativa, 1.113,02 volt-ampere reativo, tá bom? E a potência média trifásica em uma carga é emitida utilizando watímetros, tá? Então, agora a gente fala sobre medição de potência trifásica. Então, a medição de um watímetro para o sistema monofásico, a gente tem que potência é igual o resistor equivalente, né? Vezes, ou aí, no caso, esse resistor equivalente aí para potência, então é V vezes I, né? O número real imaginário. Então, o resistor equivalente, nós temos aí que a tensão eficaz, com um fasor aí, um ângulo de fase em volts, vezes a corrente eficaz, com um ângulo fasor aí em ampere. Então, o resistor equivalente à tensão eficaz para potência, tá, pessoal? Tensão eficaz vezes a corrente, né? E no caso aí, eu tenho que pegar o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Então, a potência vai ser a tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o cosseno desse ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Então, a gente chega na mesma fórmula que já foi apresentado para vocês, onde a potência é igual a tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes cosseno do ângulo φ, ou cosseno φ, tá? Então, em sistemas balanceados, como que a gente pode fazer isso? Com um único watímetro, né? É superfície para medir a potência trifásica, já que a carga é balanceada, então P1 é igual a P2, que é igual a P3, e a potência média é 3 vezes a leitura do watímetro, tá? Para carga balanceada. Então, a potência reativa pode ser medida da seguinte maneira. Então, o watímetro nada mais é do que um amperímetro e um voltímetro, tá? Então, essas duas pontas aqui, B e C, está fazendo a vez de voltímetro, que está medindo a tensão entre fase e fase, e aqui, ó, esse enrolamento que está aqui é o amperímetro, está medindo a corrente nesse ponto. E dentro dele ele já faz o cálculo da corrente vezes a tensão, e já dá para a gente o resultado em watt. No caso aí, a potência 1 é igual, então, a Q, que seria a minha potência reativa, também dividido pela raiz de 3, tá? Mas nós temos sistemas balanceados, como eu falei para vocês. E no caso de sistemas desbalanceados, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente faz pelo método dos 3 watímetros, ou seja, um para cada fase, né? Ou a gente faz pelo método de 2 watímetros. Como que fica, então, pelo método dos 3 watímetros? Então, funcionará independente do tipo de conexão, né? Pode ser triângulo ou estrela, tá? Funciona também em sistemas balanceados, adequado em sistemas no qual o fator de potência varia constantemente. Então, a potência ativa trifásica, eu vou ter que pegar e medir a potência em cada uma das fases. Como é desbalanceado ou desequilibrado, eu vou ter que... a potência total vai ser a somatória da potência medida em cada fase. Ponto final, tá? No caso, eu tenho 3 watímetros, sendo um para cada fase. Então, o ponto comum, ou ponto de referência, né, ou apenas O aí, pode ser conectado arbitrariamente. Entretanto, se estiver conectado em uma das fases, um dos 3 watímetros irá ler uma potência nula. Tá? Isso é óbvio, porque ele está lá naquele ponto zero. Agora, já nos sistemas desbalanceados, eu posso fazer utilizando o método de 2 watímetros. Observe, então, que eu tenho um watímetro ligado entre a fase A e B,
e outro vatímetro ligado entre a fase B e C. E aqui é a corrente do vatímetro 2 e esse daqui é a representação da corrente do vatímetro 1. Como é que funciona isso? Então, é um método mais utilizado, tá? Os vatímetros devem ser conectados adequadamente e cada vatímetro não lê a potência individual da fase que está inserido. Então, por exemplo, no caso da potência 1, então é igual resistor equivalente vezes a tensão aí, ó, de AB vezes a corrente IA, que vai ser diferente do resistor equivalente da tensão AN, ó, aqui era a fase AB da tensão, aqui é a AN, vezes a corrente IA. Então, existem diferenças aí. Nesse caso, para a potência trifásica ativa, como que vai ser? PT é igual a potência do primeiro vatímetro mais a potência do segundo vatímetro. Já no caso da potência reativa, vai ser potência reativa é igual a raiz de 3 vezes a potência do segundo vatímetro menos a potência do primeiro vatímetro. Potências ativas, tá, pessoal? Letra P, potência ativa. Letra Q, potência reativa. Letra S, potência aparente. Então, letra S aqui, a potência aparente total vai ser igual a raiz de tudo isso daqui, ou seja, raiz quadrada da potência total ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Potência ativa total ao quadrado mais potência reativa total ao quadrado. Então, raiz quadrada disso tudo é Pitágoras, tá? E vai ser aí a nossa potência aparente. E o fator de potência vai ser igual ao quê? Ou cosseno do φ, que é igual. O ângulo aqui já é o nosso fator de potência. Cosseno φ, se eu colocar na calculadora, já vai dar o nosso fator de potência. Ou eu posso fazer por fator de potência igual potência ativa total dividido pela potência aparente total. Para fins de conclusões, nós temos que, se porventura a potência ativa 2 for igual à potência ativa 1, a gente fala que a carga é resistiva. Ponto final. Se porventura a potência ativa 2 for maior que a potência ativa 1, a gente fala que a carga é indutiva. E se porventura a potência ativa 2 for menor do que a potência ativa 1, a gente fala que a carga é capacitiva. Tá ok? Então, vamos a um exercício, né? Exercício 4. Então, utilizando aí o método dos 2 vatímetros. Aqui é só para fins de conhecimento, tá, pessoal? A parte de sistemas desbalanceados não faz parte do nosso conteúdo, mas eu estou apresentando para vocês porque se um dia surgir na indústria, como é que eu vou fazer com sistemas desbalanceados? Então, o método dos 2 vatímetros permite as seguintes leituras. Então, P1 lá deu 1.560 watts e P2 2.100 watts. Quando conectados a uma carga equilibrada conectada em estrela, sendo a tensão eficaz igual a tensão eficaz de fase igual a 220 volts, a gente tem que calcular potência trifásica ativa, potência trifásica reativa, o fator de potência e a impedância de fase. Lembrando que fator de potência a gente vai ter ainda um assunto sobre ele para a gente entender um pouco mais adiante, mas aqui já é a introdução também, tá? Então, a solução, né? Potência trifásica ativa, então eu falei para vocês que é a soma das potências P1 mais P2. Então, 1.560 mais 2.100, 3.660 watts. Ponto final. Potência trifásica reativa, eu falei para vocês que era a raiz de 3 vezes a potência do segundo, né, vatímetro, potência ativa do segundo vatímetro, menos a potência ativa do primeiro vatímetro. Então, fazendo a conta, nós temos 2.100 menos 1.560, tá? Vezes a raiz de 3. Vai dar 935,3 volt-ampere reativo. Já no caso, o fator de potência, eu posso fazer de duas fórmulas, né? Duas maneiras. Então, nós temos aqui o ângulo, né? É igual a tangente, arco tangente, na verdade, ou tangente a menos 1, da potência reativa dividido pela potência ativa, que isso aqui vai ser igual ao ângulo em graus, que então, tangente a menos 1 de 935 dividido por 3, 660, vai ser 14,33 graus. Se eu pegar, então, calcular o cosseno desse ângulo, nós teremos aí 0,9689. Como P2
é maior do que P1, né? A gente viu aqui, ó, que P2 é 2.100 e P1, 1.560. Logo, a gente define que essa carga é indutiva. Sendo assim, como que fica a impedância de fase? Então, a impedância P é igual a uma impedância, né, com determinado fasor. A gente sabe que o ângulo é de 14,33 e a gente sabe que esse Z nada mais é do que tensão dividido pela corrente, ou seja, o Z aqui seria a nossa impedância, mas substituindo pela resistência. Então, resistência é igual tensão dividido pela corrente. Então, substituindo, a gente tem que a corrente é igual a potência ativa dividido pela tensão vezes o cosseno φ. Então, a potência 1.220 dividido por 220 vezes o fator de potência, né, 0,9689, nós temos aqui uma corrente de 5,723 ampere. Então, se a gente tem a tensão, se a gente sabe que a fórmula é tensão dividido pela corrente, e a gente, descobriu a corrente, então 220 dividido pelo valor de 5,723, nós temos aí uma impedância de fase de 38,44 ohms. Então, a gente escreve que essa impedância é igual a 38,44 com um fasor de 14,33 graus ohms. Esse é o valor da impedância de fase. Sendo assim, eu finalizo aqui essa apresentação, né, essa aula, e a gente espera aí que vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida para que possamos esclarecer, tá bom? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela, vou ler aí o bate-papo, se porventura vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, vocês podem fazer, pessoal. Por gentileza. Alguma pergunta?